Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento semeando a fé para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite Deus preparou para nós. Glória a Deus, aleluias. Meu irmão, minha irmã, você que está no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curte, comenta e compartilha para ajudar na obra do nosso Senhor Jesus. E esse momento de semeando a fé é do livro de Daniel. E Deus, ele me trouxe o tema chamado assim: qual a sua posição diante a dificuldade? Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. E a palavra que Deus me deu para ministrar fica em Daniel, capítulo 6, do versículo 7 ao 10, que diz assim. Perdão, 7 ao 11, que diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor por esta palavra. Meus irmãos, aqui a Bíblia vai dizer que teve um decreto, que nos primeiros 30 dias, todo aquele que fosse pego orando para outro Deus ou para outros homens ia ir para a cova dos leões. E Daniel, ele era um homem de muita fé, né? Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. A própria palavra diz, né? Que ele orava, ele se ajoelhava, ele orava agradecendo ao Senhor. Então, eu creio que não é aquela oração rápida em espírito, não. Ele tinha um secreto com Deus 3 vezes por dia. E aqui a palavra diz que no momento que ele estava orando, então aqueles homens foram investigar Daniel e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda, mesmo naquele momento difícil. Daniel, quando soube do decreto, ele poderia ter falado: não, então eu não vou mais orar, Senhor, me perdoa, tá? Mas se eu orar eu vou morrer. Mas não, Daniel, ele ficou na posição, ele continuou orando. E quando os homens descobriram Daniel, pegaram Daniel orando a Deus, pedindo ajuda. E nesse momento o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração. O que eu e você, o que a gente tem feito no meio da batalha, o que a gente tem feito no meio da adversidade e da dificuldade. Aleluia. Daniel, ele orou no meio da dificuldade. Ele orou no meio da adversidade. A posição do Daniel foi de verdadeiro servo de Deus que confiava em Deus. Amém? Glória a Deus. E eu e você? Qual que é a nossa posição diante das dificuldades? A gente tem orado, buscado a Deus ou a gente foge? Como que o inimigo encontra a gente no meio da dificuldade? O inimigo, quando ele lança uma dificuldade, porque a Bíblia aqui vai dizer que o rei lançou um decreto. O rei lançou um decreto, e no meio desse decreto, no meio desta batalha, no meio dessa dificuldade, no meio dessa barreira entre o homem e entre Deus, aleluia, Daniel se colocou na posição e foi orar. E eu e você, a gente está fazendo como? O inimigo das nossas almas, quando ele coloca uma barreira, quando ele coloca algum decreto no nosso caminho e na nossa vida, o que que a gente faz? A gente vira as costas para Deus, a gente deixa de orar, a gente pensa: não, eu não vou mais orar porque não vai adiantar nada, eu não vou jejuar porque não vai adiantar nada. Ou a gente tem buscado a Deus na posição de servos e servas, pedindo e clamando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Ô Espírito Santo de Deus, Deus nos fez homens e mulheres, servos e servas do Deus Altíssimo. Aqueles que não fogem da batalha. Aquele que o inimigo, quando lança uma barreira, lança
uma adversidade, aleluia, o inimigo encontra a gente orando e buscando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Igual a Bíblia diz a história de Esther. Esther, quando teve aquele decreto de todos os judeus, homens, mulheres, crianças, inclusive a própria rainha Esther, por ser judia, poderia ter morrido. O que Esther fez quando o inimigo lançou esse decreto? Quando o inimigo dos judeus lançou esse decreto? Esther poderia ter falado, a gente não vai orar, a gente não vai jejuar, a gente vai morrer mesmo, mas não. Esther convocou 3 dias e 3 noites de jejum e oração para o povo inteiro. A posição de Esther diante da dificuldade foi orar ao Senhor, foi se consagrar ao Senhor, foi buscar a presença do Senhor. Aleluia. Davi, quando ele era perseguido por Saul, Davi, quando foi perseguido pelo seu próprio filho para poder pegar o trono dele, o que Davi fez? Davi poderia ter falado para Deus, Senhor, eu não quero mais ser rei, porque eu estou passando por perseguição. Quando o inimigo usava Saul, quando o inimigo, aleluia, usava o filho de Davi para tentar matar ele, o próprio filho tentou matar o pai para poder pegar o trono, para poder pegar o lugar. Aleluia. O que Davi fez? Orava, clamava, e clamava por socorro de Deus, se colocava na posição nessa dificuldade. E nesta noite o Espírito Santo de Deus tem perguntado para mim e para você, meu filho e minha filha, o que você tem feito na dificuldade? Qual é a sua posição na dificuldade? Como o inimigo tem te encontrado? O inimigo tem te encontrado chorando, cabisbaixo, querendo desistir de tudo, desconfiando, desacreditando das minhas promessas para a tua vida? Aleluia. Ou o inimigo tem visto você ali clamando, orando, jejuando, crendo, confiando em declarando nas promessas que eu tenho para a tua vida. Glória a Deus, aleluias. Ô Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos servos e servas do Senhor, meus irmãos. Nós temos que lutar, nós temos que guerrear, nós temos que jejuar contra Satanás, porque Satanás, ele usa a vida das pessoas para se levantar contra nós, aleluias, porque ele sabe que Deus tem bênção, ele sabe que Deus tem promessa na nossa vida, então Satanás vai usar sim. Deus usa pessoas para nos abençoar. Aleluia. Deus usa pessoas para poder dar promessas. Deus usa pessoas para poder falar conosco. Então, Satanás também usa pessoas para fazer o contrário na nossa vida. E a gente não pode permitir isso. Aleluia. A gente não pode se desanimar. A gente não pode ficar cabisbaixo. A gente não pode querer desistir. A gente não pode pensar em sair do caminho do Senhor. A gente não pode virar as costas para Deus. Aleluia. Em meio às dificuldades da vida. Em meio às lutas, às batalhas, em meio aos gigantes que se levantam contra as nossas vidas, aleluia, temos que ser como Esther, como Daniel, como Davi, como tantos outros homens e mulheres que a Bíblia relata, aleluia, se colocou na posição diante da dificuldade e buscou ao Senhor de todo o coração. E contou, aleluia, testemunhos. E a história desses homens e dessas mulheres são testemunhos para nós, glória a Deus, aleluia. São testemunhos para a nossa vida. Não são histórias de contos de fadas, não. São testemunhos, são histórias reais. São homens e mulheres reais. Que passaram por dificuldades reais. Mas creio num Deus real. Creio num Deus vivo. Creio, aleluia, num Deus que fica sentado ali no trono. Deus está neste momento sentado ali no trono, olhando para mim, olhando para você. Escutando tudo aquilo que a gente tem falado. E nada mais agrada o coração do Senhor do que Ele ver que a gente tem fé em meio à dificuldade. Aleluia, do que Ele ver que a gente tem fé, que a gente crê, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando a porta está fechada, mesmo quando o inimigo se levanta, mesmo quando o inimigo afronta as nossas vidas, afronta a nossa fé. Aleluia. Nós estamos ali orando, buscando, jejuando, clamando, obedecendo a palavra do Senhor. Aleluia. Isso agrada o coração de Deus. Vê a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite, através desta palavra, aleluia, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você, fica na posição de servo, de filho e de filha de Deus perante dificuldade. Que o inimigo olhe para você e pense, nossa, mas ela não vai cair? Nossa, ela é forte. Que o inimigo olha pra gente com raiva mesmo, porque a gente serve, que a gente tem fé a Deus. E não olha pra gente rindo.
É assim mesmo que eu quero vê-la destruída, desanimada, aleluia. Porque não é isso que Deus quer. Deus não nos projetou para isso. Deus nos fez forte. A própria palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluias. Então que neste momento, semeando a fé, nós possamos ficar com esta palavra de Deus no nosso coração. Amém? E nos colocar à disposição, nos colocar como posição de oração. Glória a Deus, aleluias. E crendo e confiando em Deus, mesmo nas dificuldades. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, te glorifico, te exalto, te louvo por esta palavra. Senhor, eu entro na tua presença pelo poder do Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu te apresento nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida, aleluia, de cada inscrito do canal. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos guie, Pai, que o Senhor nos dê forças, Pai, para essas batalhas, aleluias. Papai, que a gente fique sempre na posição de servos e de servas, Pai. Aleluia, Pai, de pessoas, de filhos e de filhas que crê no Senhor e crê no teu poder. Aleluia, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos protege, nos guarde, Pai, como meninas dos teus olhos, aleluias, Pai, tu és o nosso refúgio, Pai, tu és a nossa fortaleza, glória a Deus, aleluias, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, nos fortaleça, nos fortifique, Deus, nos ajude a estarmos firmes e fortes, Pai, na tua presença, Pai, porque nós sabemos que é difícil, aleluia, Deus, tu sabes que é difícil, Senhor. Glória a Deus, Pai, é uma luta, é uma batalha, glória a Deus, aleluia, Pai, mas a oração é a palavra, o jejum e a oração são as nossas armas espirituais que o Senhor nos deu, Pai, é assim que a gente vai ganhar, em nome do Senhor Jesus, Pai, é assim que nós vamos ganhar, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, glória a Deus, aleluia, Pai, eu te peço perdão, Senhor, eu peço que o Senhor perdoe a minha vida e a vida dos seus filhos, aleluia, Pai, glória a Deus, aleluia, Pai, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelas nossas falhas, glória a Deus, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, Papai, que o Senhor possa nos direcionar nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido, Papai, que o Senhor venha falar conosco. Aleluia, Deus, é o que te peço nesta noite, Pai, nos fortaleça, Pai. Nos prepare um dia abençoado amanhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Eu te agradeço, te peço em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do nosso Senhor Jesus. Até amanhã de manhã, com o nosso momento de oração para a glória de Deus. Fica na paz, guarda essa palavra no teu coração e que nós possamos estar firmes e fortes na posição, amém? Diante de dificuldades, posição de servo e de serva de Deus, amém? Até amanhã, fica na paz.